Boa noite, galera! Começando mais uma live, retomando a semana de live aí, ao vivo. Vou mandar aí o convite para umas pessoas especiais que podem querer estar aqui, acho que possam se beneficiar com esse conteúdo. Vou encaminhar aqui para algumas pessoas. Quem for chegando aí na live e quiser enviar a live para alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, fique bem à vontade para enviar para essa pessoa. Olá, Gabi, boa noite, Daisy. Vamos chegando aí, pessoal, que bom receber vocês aí. Deixa eu ver quem. Flaira, boa noite, Flaira, tudo bem? Seja muito bem-vinda nessa live de hoje. Eu tô muito feliz. Retomando aí, boa noite, Pablo. As lives, né, semanais. Semana passada, como vocês sabem, então, eu fiquei ausente, né, do Instagram em relação às lives, que eu tô fazendo aí uma mudança bem significativa nas minhas formas de atender as pessoas e também aqui no meu posicionamento nas redes sociais. As pessoas aí que estão passando pelo seu processo de autoconhecimento, pelos seus processos de mudança, elas acabam nessa jornada descobrindo aí caminhos, possibilidades, e foi isso que aconteceu aí comigo, pessoal. Quem me acompanha há um bom tempo sabe que eu vinha aqui e falava muito sobre propósito de vida, realização profissional, possíveis caminhos para tu encontrar uma profissão mais alinhada com a tua essência, né? E à medida que eu fui atendendo pessoas, que eu fui buscando as minhas curas, que eu fui me libertando de muitas crenças e limitações, eu fui percebendo que tinha um outro público especificamente que eu gostaria de ajudar. Em relação a... São mulheres, né? Que sofrem ou têm situações muito parecidas com as que eu vivi a vida inteira, mas não somente no contexto profissional. Agora eu vou trazer isso num contexto mais ampliado, em outras vertentes da vida. Então, quem for me acompanhando aí nas redes sociais já vai perceber essa mudança aí de posicionamento e, consequentemente, né, por eu querer agora ajudar essas mulheres que têm essas questões, não só em relação à profissão, mas questões parecidas com a que eu passei na vida, de se aceitar como é por essência, de acordo com a sua própria natureza, ter uma relação mais equilibrada, em paz consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Eu acabei, então, fazendo uma mudança na minha forma de atender essas pessoas. Então, hoje eu tô aí com um trabalho bem focado, bem direcionado para alinhamento interno, para resgate da essência, para reconexão com o ser, tomada de consciência dos seus talentos, dos desafios que cada um de nós veio passar aqui para se curar interiormente, para libertar sua própria alma. Oi, Alex, seja muito bem-vindo. Então, essas mudanças, grandes mudanças, né, que elas estão acontecendo aqui no meu trabalho e vocês vão percebendo aí ao longo aí dos próximos dias, meses e anos, todas essas mudanças que eu tô muito feliz, muito feliz, depois que tu consegue perceber que existe um caminho, né, para tu se libertar dessas coisas que são limitantes dentro de ti, tu quer levar isso para um número maior de pessoas, e essa é a minha proposta, desde que eu passei pelos meus processos assim de autoconhecimento, eu fui entendendo que se eu vivia aquela mudança, era isso que eu queria oferecer para outras pessoas. Então o resultado do programa que eu tenho hoje para essas mulheres, ele é fruto aí de muito estudo, muitas curas que eu fui buscando aí ao longo da minha vida, muitos atendimentos, dezenas aí de atendimentos feitos, e aí tá o resultado desse processo que eu tô fazendo, que eu tô apaixonada, e já tem gente começando aí esse novo processo comigo, eu tô muito feliz. E esperando vocês também, né, para começar com essas mudanças internas que vocês desejam para suas vidas, principalmente aquelas mulheres que sentem problemas com a sua autoaceitação,
seja em relação ao seu corpo, seja em relação à sua capacidade intelectual, e acabam tendo muitos conflitos consigo, situações assim de se colocar para baixo, de ter pensamentos destrutivos, dificuldade de pensar em relação ao seu futuro, e por causa dessa confusão interior, acabam aí tendo conflitos nas relações com pessoas, em relações afetivas, em relação à amizade, em relação com a família, enfim, conflito com relações no geral. Pessoal que está chegando aí, seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito feliz de ter vocês aqui, gente. Gratidão pela presença de vocês. Então, também quero falar sobre essa mudança de horário e de dia da semana que eu vou fazer as lives. Então, como eu postei hoje ali no post, né, que eu tava fazendo o anúncio da live, eu fiz esse ajuste aí. Antes eu tava fazendo as lives nas terças-feiras às 9h15, e aí eu acabei fazendo um ajuste semana passada de agenda. Eu abri mais horários de atendimento para os meus clientes, por uma necessidade aí, por uma questão de demanda, eu tô muito feliz com isso. Aí, em função disso, como eu atendo de terça, quarta e quinta-feira, né, são os 3 dias da semana que eu atendo, eu acabei aumentando um horário, né, de atendimento à noite. Então, foi para terça-feira, né, e quarta-feira também. E aí eu puxei, então, a live para segunda-feira, que é um dia que eu não faço atendimentos. É um dia que eu fico aí focada nas estratégias do meu negócio. Então, eu trouxe a live para esse dia, tenho mais disponibilidade para atender pessoas e também continuo aí com o compromisso de estar aqui presente com vocês, para a gente ter essa troca, que vocês que me acompanham aí, que já vem nas lives aí comigo, sabem que eu amo de paixão. Amo quando vocês trazem as considerações de vocês aí. Ah, falar nisso, lembrei de uma pessoa. Pera aí, deixa eu enviar para uma pessoa especificamente essa live. E pessoal, vocês que estão assistindo aí, se vocês acham que alguém possa se beneficiar com essa live, manda aí, ó, com um aviãozinho para as pessoas que vocês acham que podem gostar do assunto. O que a gente vai falar hoje são 7 passos para você resgatar a confiança de que é capaz de sonhar e realizar os seus sonhos. Pessoal que está chegando, seja muito, muito, muito bem-vindo. Então envia aí, ó, o aviãozinho para as pessoas que vocês querem que se beneficiem dessa live também. E não esquece de apertar no coração, viu? No coração, para que o Instagram perceba que essa live é relevante e possa espalhar esse conteúdo aí para mais pessoas. E esse é o objetivo, né? Um dos meus objetivos de estar aqui é fazer que, com essas palavras de tantas descobertas que eu tive, chegue em outras pessoas, para que outras pessoas percebam o quanto a vida pode ser possibilitadora quando a gente começa a se reconectar com aquilo que a gente é por essência, com a nossa verdadeira identidade. Então, pessoal, depois de falar aí sobre a mudança no posicionamento, mudança no horário de live, então falar que eu não vou mais falar sobre realização profissional. O que eu quero falar hoje também, né? Essas mulheres que eu falei para vocês, que elas têm conflitos de relacionamento consigo, principalmente, e isso acaba reverberando nessas relações, são mulheres que estão aí sofrendo problemas de autoestima, de falta de amor próprio, e em função dessa confusão interior que elas estão vivendo, o que isso acontece? Por elas estarem desconectadas de quem elas são, elas começam a ter problemas em relação à sua percepção do futuro. Como assim, Paola? Quando a gente está muito desalinhado interiormente, desconectada de quem a gente é, sem saber quem a gente é, sem saber o que é importante pra gente, vivendo aí a vida no piloto automático, muitas vezes tomando decisões para agradar as pessoas, às vezes nem era aquilo que a gente queria fazer na nossa vida, mas de alguma forma para agradar alguém, para ter uma aprovação inconsciente de alguém, a gente acaba vivendo de acordo com o que o mundo externo vai ditando pra gente. A gente começa a perder os anseios e os desejos da nossa alma. Aquilo que a gente realmente quer fazer e realizar. E essa desconexão daquilo que a gente quer fazer, que a gente quer realizar, faz que quando a gente pense no futuro, a gente não tenha clareza do que a gente quer pra gente. É como se os nossos sonhos eles começassem a ficar muito confusos dentro de nós.
E isso vai fazendo com que, ao longo do tempo, quando a gente pensa em futuro, a gente começa a pensar no futuro e possa ver tudo muito escuro, tudo muito sem sentido. No meu caso, né, quando eu estava aí perdida dentro de mim, dentro das minhas questões, quando eu pensava no futuro, eu via tudo muito escuro, muito preto. Eu não tinha mais metas para mim, eu não tinha mais desejos das coisas. Eu estava muito, 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 muito confusa interiormente. E quando a gente está assim vivendo, né, uma situação dessas, de estar sem uma visualização do futuro, perdida nos sonhos e metas, é muito normal que a gente comece a sentir um buraco interior, uma falta de sentido assim na nossa existência. Isso vai fazendo com que a gente não veja futuro pra gente, com que a gente não veja mais sonhos pra gente. E é como se a gente olhasse na nossa volta e percebesse todas as pessoas realizando metas e sonhos, se sentindo realizadas com isso, menos nós. E aí a gente começa a ter aquele sentimento de uma vida estagnada, uma vida sem sentido. E algumas pessoas nesse processo acabam perdendo até mesmo a sua fé. Elas estão tão desconectadas de quem elas são, olham para a vida de todo mundo e todo mundo está realizando, desempenhando coisas, se sentindo felizes. E quando essas pessoas olham para si, elas não têm nada disso e elas vão se desconectando cada vez mais das crenças de que é possível, de confiança na vida. E isso vai fazendo com que pensamentos destrutivos comecem a cercar a cabeça dessa mulher. Ai, Paola, que horror, mas será que é tudo isso? Sim, gente. Essa experiência que eu tô trazendo para vocês é uma experiência que fala muito a respeito da minha história e de outras clientes que chegam até mim exatamente nessa situação de muito conflito interno, com dificuldade nos seus relacionamentos, sem muita perspectiva de futuro para si, e em função disso são descrentes, né, da sua própria vida, da sua capacidade de realizar e sonhar, estão assim, ó, perdidas, como diria uma cliente minha, né, abaixo do fiofó do cachorro. Foi assim que ela descreve que ela chegou até mim. Quando eu cheguei até ti, eu tava lá no fundo do poço, abaixo do fiofó do cachorro, e isso acontece muito mesmo, pessoal, muito mais do que a gente possa imaginar. Só que por que a gente não sabe que isso é muito mais comum que a gente possa imaginar? Porque são poucas as pessoas que se sentem confortáveis para falar a respeito disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez chegou uma cliente até mim e ela via eu falando muito na época, né, sobre propósito de vida, realização profissional, e ela estava muito perdida em relação à sua própria profissão. Ela gostava da sua profissão, mas ao longo da sua jornada, assim, trabalhando dentro da área de atuação, ela foi desconectando da profissão. E aí ela já não sabia se é porque ela estava desconectada, não via sentido da profissão, de tão perdida que ela estava dentro dela, ou se ela não estava gostando do como ela vinha executando, né, realizando a sua profissão. E quando a gente começou a falar sobre esse desalinhamento interno que ela estava vivendo, essa confusão de não encontrar respostas que ela gostaria dentro dela mesma, ela sentia esses sintomas que eu tô falando para vocês. Parecia que a vida dela estava estagnada, no caso dela, ela só trabalhava e não se sentia reconhecida e nem valorizada profissionalmente. E ela sentia que a vida dela não estava andando. E uma das coisas que ela me relatou nesse nosso primeiro encontro, nessa primeira sessão, foi que ela tinha muita vergonha de falar sobre como estava a vida dela para as pessoas. E ela começou a ter comportamentos de querer se isolar das pessoas para não ter que estar convivendo socialmente com essas pessoas e ter que, se porventura, né, tocar no assunto de futuro, planos, ela ter que falar sobre ela. Então ela começou a ter comportamentos de se isolar, não querer estar, né, num convívio social. E quando falava-se sobre futuro, sobre metas, objetivos, ela se sentia mal, se sentia envergonhada de falar sobre como estava a vida dela. E ela é uma dessas minhas clientes, né, que assim como eu, também chegou em algum momento da sua vida que estava assim. Bom, para essa minha cliente, né, nesse caso especificamente, o que a gente percebeu ao longo do processo? Que ela sim estava trabalhando numa profissão que ela realmente amava. O que a gente precisou ajustar foi só algumas coisas interiores nela, né? Algumas crenças, alguns comportamentos que estavam desalinhados com a sua própria essência,
para que ela pudesse fazer escolhas mais assertivas em relação à própria vida, em relação à profissão, em relação a outras escolhas que ela vinha fazendo. E aí, então, basicamente a gente fez esse alinhamento interno e ela saiu aí super feliz com o resultado dela. Ela conseguiu tomar algumas decisões em relação à profissão, daquilo que ela já não queria mais para a vida dela, aquilo que já não fazia mais sentido. Ela foi eliminando algumas distrações aí do caminho dela e ela terminou aí o processo super realizado, trabalhando somente com empresas que estavam alinhadas aos seus valores, aquilo que ela acreditava que era importante para ela. Ai, Paola, mas uma coisa tão simples, era só ela sair das empresas que ela não gostava tanto. Não é bem assim, gente. Quando a gente está aí num processo de estar muito perdido interiormente, sem clareza do que é importante pra gente, é muito difícil a gente conseguir tomar decisões nas nossas vidas. Fica aquele sentimento de insegurança, de incapacidade, de falta de clareza do que é importante para si. E isso tudo faz com que a nossa vida estagne, porque a gente só vai fazendo mais do mesmo e vivendo no piloto automático. E essa minha cliente, ela estava nessa situação. Ela estava completamente no piloto automático, sem reservar o momento da vida dela para avaliar essas questões, o que é importante para ela, por que tais e tais empresas ela não conseguia ter uma fluidez nos atendimentos dela, e muitas vezes sozinha a gente não consegue fazer esse processo. Por quê? Porque nos falta conhecimento, né, do que se perguntar, do que refletir, então a gente só vive no piloto automático, e aí quando tem alguém junto da gente, né, que nos faça perguntas, que faça a gente expandir a nossa forma de pensar, que nos mostre aí o que tem dentro de nós que são pontos ao nosso favor e o que tem dentro de nós que pode estar contribuindo com essas situações limitantes, isso tudo facilita aí a nossa jornada. Então, pessoal, vou contar para vocês aí, então, só para trazer então qual é o tema da live, né? O tema da live de hoje são 7 passos para você resgatar a confiança de que você é capaz de sonhar e realizar os seus sonhos. Então, esses 7 passos, pessoal, é para que vocês comecem a mudar a forma de vocês se perceberem, antes que vocês potencializem cada vez mais o sentimento de incapacidade de sonhar e realizar e a insegurança de que nada dá certo na vida de vocês. E para que vocês se tornem pessoas, não se tornem, né, pessoas cada vez mais deprimidas ou rancorosas e amargas com a vida e com pensamentos destrutivos, como eu estava falando aí, a minha jornada é a jornada dessas minhas clientes para vocês. Então, talvez, eu não sei qual é o momento da tua vida, tá? Que tu está tão aí vivendo no teu piloto automático que tu não está conseguindo realizar nada de diferente daquilo que tu faz todos os dias. Tipo, acordar todos os dias para trabalhar e deu. Chega em casa, quem tá saindo, né? Chega em casa, come alguma coisa, dorme, que amanhã começa tudo de novo. Às vezes tu tá tão nesse processo que quando tu olha para tuas outras áreas da vida, tu não tá realizando nada. Ou até mesmo dentro da tua própria profissão, tu tá ali estagnada naquela profissão que tu já nem se conecta mais, ou da forma que tu tá fazendo, tu não tá conseguindo se conectar. Quando a gente está muito vivendo esse processo, vivendo muito forte esse processo, pode ser que a gente comece a cair nas crenças, né, de que a gente não tem mais sonhos e nem metas, como eu estava relatando aí esse meu processo que eu contei para vocês. Era muita desconexão interna, muita falta de clareza do que era importante para mim. Logo, eu comecei a acreditar que eu não tinha mais metas, não tinha mais sonhos. E quando eu pensava no meu futuro, eu via tudo preto. E isso era um baita de um sinal de quanto eu estava desconectada interiormente, desalinhada interiormente. No meu caso, eu de fato não conseguia ter nenhuma visão, assim, nada de visibilidade do que eu queria para o meu futuro. Eu estava completamente, assim, ó, no fundo do poço. Então, talvez, eu não sei qual é o teu momento, como eu estava falando, né? Mas essa live, ela vai servir para que tu comece a se propor, dar passos diferentes na tua vida, para que tu comece a provar para ti mesmo que tu é capaz de realizar teus sonhos, metas e objetivos. E isso, gente, mas Paola, se eu tô sem sonho, metas e objetivos, como que eu vou realizar isso? Gente, a gente sempre sabe que tem algo na nossa vida que a gente gostaria de mudar. A gente talvez não saiba como especificamente fazer isso. Mas a gente tem sempre uma ideiazinha assim do tipo, gostaria de uma nova profissão, gostaria de perder alguns quilos, gostaria de,
sei lá, atuar de uma forma diferente, gostaria de começar a ler um livro, fazer uma atividade física. Sempre existe algo aí dentro das nossas vidas, por mais desafiadora que esteja a nossa vida, que a gente quer fazer. Então a ideia aqui, pessoal, é que vocês pensem aí numa meta que é importante para vocês e que fazendo essa meta, vocês vão conseguir mostrar algo para vocês. Seja que vocês tenham essa capacidade de realizar, seja que vocês têm sim a capacidade de sonhar. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois, tá? De eu contextualizar aqui com uma outra situação. Eu quero explicar para vocês por que eu escolhi falar sobre esse assunto. Quando eu estava nesse processo, né, que eu mencionei para vocês, muito desconectada da minha essência, perdida nos meus próprios pensamentos e na minha própria confusão, tendo muitos conflitos comigo e também com as pessoas da minha volta, embora na época eu acreditasse que eu não brigava com as pessoas, que eram as pessoas que brigavam comigo, é importante a gente perceber que quando a gente está tendo muitos conflitos nos relacionamentos, isso é também resultado daquilo que está dentro da gente. Então eu estava aí numa fase que eram os outros que brigavam comigo, eu não brigava com as pessoas. Mas eu estava aí cheia de treta, não tinha consciência que era tanta treta dentro de mim. Eu só via que as coisas na minha vida não fluíam, que eu estava ali trabalhando numa profissão que eu não me identificava. Isso aí, quem assiste minhas lives, as minhas lives já tá careca de saber, né? E aí um dia teve uma situação que até hoje eu lembro desse dia, porque foi muito marcante para mim. Foi nesse momento que eu percebi que estava feio o negócio na minha vida. A gente estava lá na família do meu marido, na cidade deles, em Rio do Sul, e a gente estava lá conversando, né, com a família, com o vô, com a avó, com a minha sogra, meu marido. E aí a avó do meu marido falou para mim o seguinte: eu sempre falei pro Rodrigo, meu marido, né, você é do tamanho dos seus sonhos. E quando ela falou essa frase num tom muito possibilitador, do tipo, tu é maior do que teus sonhos, tu é do tamanho dos seus sonhos, Só que quando eu ouvi aquela frase, pessoal, até então eu não tinha me dado conta que eu não tinha mais sonhos. Mas quando ela falou aquela frase, fazendo aí uma referência, porque ela dizia pro neto dela, aquilo, pá, doeu em mim. Nossa, aquilo foi uma facada assim no meu peito, eu fiquei... Nossa, se eu sou do tamanho dos meus sonhos, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Porque eu não tenho mais sonhos. Embora aquela frase não tivesse sido para me ferir, né? Aquela frase doeu muito em mim. E aí, pessoal, aquilo começou a me deixar preocupada. Eu tinha 30 anos na época, eu tô com 34, isso vai fazer 4 anos atrás, em 2017. Eu tinha 30 anos e eu comecei a pensar, cara, eu sou muito nova para não ter sonhos. O que está acontecendo com a minha vida que quando eu penso no futuro, e de fato, quando eu pensava no futuro, eu via tudo vazio, eu via tudo preto. E aquilo começou a me chamar atenção. Não, deve ter alguma coisa errada na minha vida. Não é possível, né? Antes eu era uma pessoa que queria ser independente, que queria trabalhar, eu não consigo trabalhar com o que eu quero, eu não estou me tornando uma pessoa independente, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas. O que está acontecendo comigo? Então, o fato de eu não ter mais sonhos com 30 anos tão jovem foi um sinal de alerta para mim. E eu comecei a pensar, eu preciso ter alguma coisa para fazer na minha vida. Eu estava desempregada na época, quem me acompanha já sabe também. Estava aí há 9, 10 meses desempregada, mais ou menos, 9 meses. E eu comecei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo, eu preciso ao menos concluir alguma coisa na minha vida, porque eu também tava muito com a sensação de começar as coisas, tudo que eu começava parecia que eu não conseguia concluir. Tinha terminado recentemente a minha pós-graduação, que eu só fiz assim, porque tinha que fazer, porque eu tinha que ter esse título, mas foi no último da procrastinação, e eu queria provar pra mim mesma que eu tinha capacidade para realizar alguma coisa. E na época, o que eu estava vivendo assim de mais evidente? A minha insatisfação profissional, né? E eu estava com 12 quilos a mais. Eu estava bem 10 quilos a mais do que eu gostaria de estar. Então, a comida para mim sempre foi uma fonte de escape, né? Eu sempre utilizei a comida como uma forma de ter um prazer momentâneo, inconscientemente. Então, a minha relação com a comida, ela sempre foi muito desequilibrada. Eu tinha várias questões emocionais e eu acabava descontando muito na comida.
Então, por eu estar nesse processo de desalinhamento interno, de falta de realização profissional, foi um ano que eu acabei usando muito a comida nessa minha compulsão para dar uma anestesiada, né? Uma amortecida nessas dores que eu tava vivendo. Então eu tava bem cheinha, então tinha duas coisas aí que eu queria melhorar, que era a minha questão com o meu corpo e a minha não realização profissional. Fora isso, eu sempre tive muitos problemas, né, com o meu corpo, de autoaceitação, por mais que as pessoas me dissessem que eu tava magra, que eu tava bonita, que isso e aquilo, nunca era uma forma que eu me via. Então, sempre tive muitos problemas com a minha imagem. Então, diante desses dois problemas que eu tinha, né, de problema na profissão e problema com a minha imagem, que eu queria estar mais magra, o que me parecia ser mais viável de arrumar, já que eu estava desempregada, era a questão com o corpo. Afinal, eu já era expert praticamente em dietas, né, já tinha feito várias, mas dessa vez eu queria fazer diferente, eu queria que desse certo, para que eu pudesse provar para mim mesma que eu era sim capaz de realizar metas e sonhos também. Então, tá, coloquei ali como meta, me organizei e comecei a fazer a dieta. Foram vários altos e baixos, né? Como eu falei para vocês, eu tinha muito conflito na minha relação com a comida, então eu botei aí uma meta super desafiadora para mim. Então, nesse momento que eu coloquei essa meta, o que eu pensei, pessoal? Eu preciso provar para mim mesma que eu consigo realizar as coisas. Eu sei que eu quero muito emagrecer, e aí, de novo, né? A questão com o corpo sempre foi muito importante pra mim. Eu sei que eu quero emagrecer, eu sei que vai ser desafiador, mas eu preciso provar pra mim mesma que eu tenho essa capacidade. Gente, eu tava num nível assim, ó, muito desesperador, que eu queria mostrar pra mim que era possível viver uma vida diferente daquela que eu vinha vivendo. Então, coloquei aí, primeira meta, perder aí essa quantidade de quilos que eu falei antes, né? Era 10, 12 quilos. E aí foi um processo, né? Eu tive várias crises nesse processo de emagrecimento. Eu tive crises de querer comer doce, de querer beber. E aí algumas vezes eu dava uma escapada e fui aprendendo comigo mesmo como funcionava a Paola. E o mais curioso nesse processo foi a minha capacidade em dizer não. Para mim, comida sempre foi muito desafiador dizer não, né? E nesse processo que eu tinha me comprometido comigo a chegar nesse resultado, eu passei a dizer não para comida em vários momentos. Chegando aí, resumindo, né? Eu cheguei e perdi 12 quilos no total e foram 3 meses. Eu fiquei super feliz com o resultado. Claro que fisicamente foi muito importante para mim, mas ainda mais por eu ter sempre esse conflito com a minha imagem. Mas o mais importante, com certeza, foi porque a partir dali eu comecei a entender que não tinha mais obstáculos na minha vida. Que aquilo que eu quisesse colocar como meta para realizar, eu era capaz. Se eu tinha conseguido vencer o desafio da alimentação, que sempre foi muito desafiador para mim, eu era capaz de conseguir outras coisas na minha vida. E aí, nesse processo, eu fui buscando autoconhecimento. E aí, quando eu tava terminando de emagrecer, que eu fui buscar aí a minha realização profissional, mas isso fica para um outro momento. Então, o que eu aprendi aí nessa minha jornada, que eu sei que para esse perfil de pessoas que eu tô me comunicando mais agora, vai fazer muito sentido. Essas mulheres aí que estão passando por algum problema de desconexão interior, que tem esses conflitos consigo mesma, com a sua autoimagem, com a sua capacidade intelectual e que por viverem esses grandes conflitos internos acabam tendo dificuldades em algumas relações, brigas, desentendimentos, muitas vezes não percebendo a sua responsabilidade, mas percebendo no outro, são mulheres que elas têm um desejo muito forte de serem pessoas melhores. São mulheres que muitas vezes não sabem como fazer diferente, mas têm dentro de si um forte desejo de provar para si mesmo e muitas vezes para as pessoas a sua capacidade. Então eu não sei se tu se identifica sendo essa mulher, tá? Mas independente disso, eu te faço o convite para botar aí esses passos aí na tua jornada, para que tu realize esses passos e perceba cada vez mais o quanto tu tem a capacidade de sonhar e realizar sonhos. Então, o primeiro passo para tu começar a resgatar essa tua confiança de que tu pode sonhar e realizar. Qual que é esse primeiro passo, pessoal? Quem tá aí assistindo essa live
já vai escrevendo aí num papel esses passos. Também quem está assistindo, mandem aí as suas considerações, o que vocês estão achando disso, se vocês se conectam com isso que eu tô falando, vão colocando também aí os coraçõezinhos, pessoal, se tá ficando boa a essa live, se vocês querem enviar para outras pessoas, também aproveitem esse momento, que agora... tô gostando aí dos coraçõezinhos subindo, hein? Que agora que eu vou começar a passar, então, esses 7 passos para vocês. Então, primeiro passo, pessoal, tudo que a gente quer realizar na vida se começa através de clareza. Primeira coisa, então, que vocês vão colocar aí como meta é definir a meta de vocês. Qual é o objetivo que vocês vão colocar aí como prioridade da vida de vocês para que vocês comecem a mostrar para vocês mesmas que vocês têm a capacidade de realizar aquilo que vocês querem. Ai, Paola, mas qualquer objetivo, coloca aí o que vier no teu coração. Se tu quiser nesse momento colocar algo para te testar, algo que seja relevante para ti, mas talvez não é aquela meta principal, como eu falei ali para vocês, eu tinha a questão do peso, mas ali o principal para mim era a minha profissão, era onde eu via o gap da minha vida. Mas o que era mais viável naquele momento me parecia ser a questão do peso. Então percebam aí na jornada de vocês. Talvez vocês queiram muitas coisas, talvez e as duas tenham um peso grande. Percebam aí qual seria a meta que vocês teriam mais viabilidade de colocar em ação agora. Que talvez amanhã vocês já comecem a poder caminhar em direção a essa realização. Então pode ser, vão fazer uma atividade física, começar a ler um livro, provar que vocês têm essa capacidade de ler. Eu também tinha uma crença muito grande em relação à leitura, só fazendo um parênteses aqui para vocês. Pessoa aqui cheia de treta, né? Meu marido que fala, era muita crença limitante, era mesmo, pessoal. Eu tinha, inclusive, a crença de que eu não conseguia ler, que ler me dava sono. Até isso eu venci, viu, gente? E foi colocando esses passos que eu vou passar para vocês, viu? Esses passos que eu vou passar para vocês que me ajudou eu provar para mim mesma que eu era capaz de correr, que eu era capaz de emagrecer, que eu era capaz de ler livro, que eu era capaz de meditar. Então aí, pessoal, são diquinhas valiosas que são óbvias, mas é o óbvio que tem que ser dito porque é o óbvio que a gente ignora quando a gente está vivendo no piloto automático. Então, qual é o primeiro passo? De novo, defina um objetivo, uma meta que seja importante para vocês e que vocês consigam fazer a partir de amanhã ou assim, sei lá, semana que vem. Mas que vocês já consigam colocar em prática logo para vocês irem se testando e se conhecendo diante desse desafio. Então, uma meta que de preferência também vocês consigam ao menos identificar alguns passos. Por exemplo, assim... Às vezes, quando é uma meta muito desafiadora, tipo realização profissional, já estou numa profissão que eu não me identifico, mas eu não sei qual a outra profissão seria, não sei nenhum passo que eu possa dar. Talvez isso seja um pouco mais desafiador, mas algo assim que possa ser um hábito na vida de vocês. A leitura. Então, eu vou definir que eu vou ler um livro a cada 2 meses. Vou definir que eu vou ler um livro pequeno esse mês. Então, definam aí para vocês, eu vou perder X quilos, eu vou começar a fazer atividade física X vezes por semana. E aí, pensem no que vocês sabem fazer, se vocês sabem fazer esse planejamento. Então, qual é o segundo passo, depois que vocês definiram aí qual que vai ser esse objetivo que é importante para vocês? É definir um porquê bem forte que vocês estão colocando isso na vida de vocês. Por que isso é importante? Porque a mente de vocês, ela só vai mobilizar energia o suficiente para vocês realizarem algo se ela perceber que isso que vocês desejam é relevante, que isso tem ganhos para a mente de vocês. Se a mente de vocês não percebem que isso é relevante e que isso tem ganhos, vai ser muito difícil a mente de vocês mobilizar energia para realizar isso que vocês almejam. Como eu falei para vocês, a questão física para mim, por eu ter tido sempre muitos problemas de autoestima, de me achar bonita, de me reconhecer fisicamente,
a questão do corpo, ela era muito importante para mim, porque eu tinha uma crença que se eu melhorasse fisicamente, eu ia me achar mais bonita e que eu ia me amar mais em função disso. Uma baita de uma distorção, porque mesmo quando eu emagrecia, eu não conseguia mudar essa minha percepção de mim mesma. Mas eu tinha essa crença, né? E foi baseado nessa crença e na importância dessa crença para mim que eu consegui, então, colocar essa meta como uma prioridade. Então, percebam que essa meta precisa ser uma coisa importante para a vida de vocês. Por exemplo, quero ler um livro, mas se a tua mente ela não vê um ganho nisso, um benefício nisso, muito possivelmente tu vai ter mais dificuldades em trazer isso para tua vida. Agora, se tu explorar um pouco mais, por que tu tá trazendo esse hábito para tua vida? O que tá fazendo com que tu deseje ter isso na tua vida? Qual é o ganho que tu vai ter por trazer o hábito da leitura na tua vida? Até agora eu quero trazer mais conhecimento para as pessoas. Eu preciso me tornar mais especialista num assunto da minha profissão. Eu vou virar mãe e eu quero ler então sobre maternidade. Eu vou fazer uma transição de carreira, vou ser uma investidora. Eu quero ter conhecimento para fazer essa transição de uma forma mais adequada. Percebam os ganhos que vocês têm com essa meta e deixem claro isso para a mente de vocês. O que é muito importante falar aqui, pessoal? Às vezes a gente faz as coisas só por fazer e não faz com presença e com entrega. Então, quando tu for fazer esse exercício, pega e reserva uns minutinhos para ti. Pega e reserva um tempo do teu dia para fazer isso com presença. E não só para fazer, para chegar lá no final da semana e tu dizer para ti mesma, viu, eu sabia, comigo não dá, nem com o passo a passo que a Paola me deu as coisas funcionam na minha vida. Então, gente, parem de fazer as coisas no piloto automático. Façam esses exercícios com presença e com entrega, para que vocês se comuniquem melhor com vocês mesmas e tenham mais clareza do que é importante para vocês e do porquê vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Senão, é só mais um piloto automático. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu. Depois de definir o objetivo, você não quer mais parar. Comecei com atividade física. Perfeito, Daisy. Isso que tu trouxe aí foi uma excelente colocação. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida também. Eu consegui atingir aquele peso, né? Perdi lá na época foram 12 quilos no total, eu queria 10, foram 12, ou tinha que ser 12 e foram 12. Mas enfim, foi ali que eu percebi, cara, se eu conseguir isso, posso realizar o que eu quiser. E aí eu fui depois para esse meu segundo desafio, que foi a questão da realização profissional. Vamos ver aqui, eu também estou cuidando mais de mim, tanto fisicamente como espiritualmente. Perfeito, sua linda, perfeito. E quando a gente vai percebendo que a gente é capaz de fazer isso com a gente, e quanto mais a gente fizer, mais a gente vai percebendo essa capacidade e isso nos torna seres imparáveis. Eu amo essa frase aí, essa palavra, imparáveis, porque hoje eu me considero uma pessoa imparável. Só que se vocês pegarem a Paola, essas que eu falei para vocês de 4 anos atrás, era uma pessoa completamente diferente, viu, pessoal? Era uma pessoa, como eu falei para vocês, sem sonho, sem metas e sem desejo nenhum. Quando eu pensava em futuro, era tudo escuro. E hoje, quando eu penso em futuro, eu vejo tanta coisa que muitas vezes eu não sei nem por onde começar a fazer tudo que eu quero fazer. Então, a gente se torna imparável quanto mais a gente vai percebendo a nossa capacidade de sonhar e de realizar. Então, recapitulando ali, definir um objetivo que tu consiga fazer ao menos um pequeno planejamento para realizar, definir um porquê e qual o ganho que tu vai ter em fazer, em cumprir esse objetivo. E um outro ponto importante ainda nesse segundo passo é identificar talvez quem que vai ter orgulho de ti por tu ter atingido esse objetivo. Por que isso pode ser importante para ti ou não? Depende muito de cada um. Porque às vezes, pessoal, dependendo do nível que a gente está interiormente, se comprometer com a gente mesmo não é o suficiente. Isso não é regra, tá? Isso pode ser para algumas pessoas. Então, quando se comprometer contigo já não está sendo o suficiente, talvez atrelar esse comprometimento a outra pessoa vai poder te ajudar nessa jornada. Por exemplo, na minha situação, ali quando eu botei a meta que eu ia emagrecer, que eu queria provar para mim mesma que eu era capaz, esse era o meu porquê. Por que eu estava fazendo aquilo na minha vida? Porque eu queria provar para mim mesma
que eu era capaz de realizar o que eu quisesse. Qual era o ganho que eu tinha com isso? Então, por que eu fiz o que eu fiz? Para isso, para provar para mim, eu tinha esse forte desejo de provar para mim que eu era capaz disso. Então, qual era o ganho que eu tinha? Era o resgate da minha confiança em mim mesma, em realizar o que eu quisesse. Isso, para mim, naquele momento de estagnação, de buraco no peito, de vazio existencial, era muito relevante para minha trajetória. Então eu fiz coisas que mobilizaram, fizeram meu cérebro, minha mente mobilizar energia para eu provar isso para mim mesma. E quem que eu queria que tivesse orgulho de mim nessa situação? Primeiramente, era uma coisa muito pessoal. Era muito eu comigo mesma. Porque eu já estava perdendo orgulho de mim. Eu já estava muito descontente da forma que eu estava vivendo, só que eu não sabia como fazer diferente. Então aquilo, acima de tudo, era para mim. Mas eu também coloquei duas pessoas que eu sentia que eu não estava mais dando orgulho naquele momento, que era o meu marido e a minha mãe. Eu queria que aqueles fossem os primeiros passos para eu provar para eles que eles podiam ter orgulho de mim. Eu não estou falando que eles disseram isso para mim, viu, pessoal? Percebam, como eu não estava com orgulho de mim, da pessoa que eu estava sendo, do que eu estava fazendo com a minha vida, eu projetava a minha frustração neles. Logo, eu achava que eles não estavam tendo orgulho de mim. Tudo bem, era um julgamento meu, mas ele foi muito importante para que eu me mantivesse firme no meu objetivo. Então, colocar pessoas que tu queira dar orgulho pode te ajudar, não é uma regra, mas pode te ajudar a aumentar o teu comprometimento com a tua meta, porque como eu falei, às vezes só pra gente não é o suficiente. Então, quando a gente se compromete com o outro, às vezes aumenta a possibilidade de eu executar aquilo que eu me comprometi. Qual é então o terceiro passo aí para essa trajetória? Procurar profissionais que tu precisa para te ajudar aí nesse teu processo de realização desse teu objetivo. E isso vai variar de acordo com a tua necessidade. Então, pegando aquele exemplo lá da minha história, quem eu busquei naquele momento foi um nutricionista que o meu marido na época me deu excelentes referências. Não, com esse cara aqui, ó, tu vai conseguir, esse cara é muito bom, é muito foda mesmo, então vai nele. No meu caso, foi com esse profissional. Essa minha outra cliente que eu mencionei para vocês, que não sabia se o problema era com ela, se era na profissão, ela acabou buscando o meu trabalho para ajudá-la nessa jornada. Então, gente, ter pessoas que nos conduzam para nós atingirmos o nosso objetivo faz toda a diferença no nosso processo. Porque quando a gente não sabe como fazer algo, como a gente faz para atingir algo, é como se a gente fosse dando murro em ponta de faca. É como se a gente fosse vivendo no piloto automático, fazendo mais do mesmo e querendo resultados diferentes. É como se a gente não conseguisse ver que a vida tem N formas da gente agir, ser, enfim, e conseguir ter esses resultados. Por quê? Porque nos falta uma visão. A gente tem a nossa visão de vida. E às vezes ter a visão de um profissional que vem agregar na nossa trajetória é incrível. Por exemplo, como eu estava falando para vocês, eu aí, como tinha muitos conflitos de relacionamento comigo mesma, com o meu corpo, eu fui muito nutricionista na minha vida, endocrinologista, então eu meio que já sabia mais ou menos o que eu tinha que comer, Tanto que uma vez uma pessoa na academia me falou, não, mas tu sabe, a gente sempre sabe o que a gente tem que comer. De fato, né, a gente tem uma ideia, mas para quando eu resolvi colocar essa meta a sério e decidir comigo mesma que eu ia atingir esse objetivo, eu resolvi pegar um profissional que pudesse me capacitar ainda mais para eu chegar nesse objetivo que eu ia levar a sério e eu ia fazer o que fosse preciso para eu chegar lá. Então percebam aí quem são as pessoas que podem te ajudar nessa tua jornada em relação a esse desejo, a esse objetivo que tu quer para tua vida. O quarto passo, pessoal, é que tu se organize, se planeje, faça o que tu precisa fazer para ajustar a tua rotina para que tu chegue nesse resultado que tu deseja. Inclusive eliminando as distrações que podem te impedir de chegar nesse desafio.
Então, o que significa isso? É como eu falei para vocês. Então, vamos pegar lá de novo o exemplo da minha dieta, né? Que foi o que eu usei aí para eu provar para mim mesma a minha capacidade. O que eu precisei organizar? Eu precisei organizar quais horários eu faria atividade física, como que eu ia me organizar para eu fazer as comidas saudáveis, porque muitas vezes a gente não organiza a nossa comida, acaba comendo qualquer coisa, come um pão de queijo, come um lanche na padaria e come coisas que não são substâncias assim para o nosso corpo, ou muitas vezes não são saudáveis, e aí a gente já pisa ali né? Como é que é? Chuta o balde, aí fica mais difícil recuperar. Então, é fundamental tu perceber o que tu precisa fazer na tua rotina para minimizar a possibilidade de tu sair do trilho, de tu sair na direção do teu objetivo e minimizar as distrações que te impedem de chegar nesse objetivo. Então, no meu caso, lá na dieta, o que eu fiz? Eu organizei minha rotina em relação à atividade física, a corrida, que era uma coisa que eu não estava fazendo na época, e eu agreguei para potencializar os resultados. Depois de ter ido no nutricionista, eu fiz as compras que eu precisava para ter a alimentação adequada, né, sugerida por ele. Comecei a organizar como eu faria a contagem das minhas águas para eu saber o quanto eu estava ingerindo de água de acordo com a minha necessidade. E eliminei as distrações, que tipo de distrações que eu tinha na minha vida, por exemplo, em relação com esse objetivo. Se tinha chocolate na minha casa, dava ruim. Então, não dava para ter chocolate em casa. Ao menos na semana ficava extremamente proibido ter chocolate dentro de casa. Depois, o que mais que eu tinha de distração? Para fazer a comida à noite, então o meu marido na época, né, ele fazia para mim, preparava para mim, para que eu evitasse, se eu tivesse que me envolver nisso, em cair em tentações que não me ajudariam aí na minha dieta. Então, a gente já deixava tudo meio organizado assim para que chegasse à noite e ele só fizesse o que tinha que ser feito. Enfim, são várias distrações que podem ter aí na tua rotina, nas redes sociais, se tu quer ler um livro, como é que tu pode fazer para evitar cair na tentação de estar quando tu tá lendo os seus livros ou lendo o teu livro, tu entrar na rede social. Se for alguma coisa em relação a um projeto, um processo que tu tá buscando para se desenvolver, elimina as distrações que tu percebe que te atrapalham no teu dia. Então, tudo vai depender de acordo com a tua necessidade do momento. E a gente sempre sabe aquilo que são as nossas distrações. Distração é aquilo que a gente faz e que não nos leva a lugar nenhum. Ou que a gente faz e está sempre tendo os mesmos resultados. Então, percebam, quando tu for fazer esse planejamento da tua rotina, comece a se perguntar, o que pode me impedir de chegar nesse objetivo? O fato de eu ter chocolate em casa, quando eu vou ler o livro, eu mexo na rede social, se eu não separo minha roupa no dia anterior para ir na academia, na hora de ir na academia eu me atraso, eu me enrolo e acabo não indo. Eu não tenho tênis de academia, então te planeja, compra um tênis antes de ir na academia, não no dia que for na academia. Vai pensando em tudo isso, o que pode te impedir, o que tem dentro de ti que pode te ajudar a lidar com esse teu objetivo, como que tu pode potencializar isso que tu tem dentro de ti ao teu favor. Eu sabia sempre que eu era uma pessoa que, se eu colocava na cabeça as coisas, eu conseguiria atingir isso. E eu usei desse meu recurso, então eu vou usar ele para provar para mim mesmo essa capacidade. Outra coisa, eu tinha uma crença dentro de mim que se eu pudesse ter doce, se eu tivesse doce em casa, ele não ia durar. Então, elimina isso da tua vida. Isso tudo, gente, vai ajudando muito a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. A gente perceber como a gente lida com as situações da vida, ajuda muito a gente perceber o que a gente tem de ponto forte e o que a gente tem de ponto fraco dentro da gente. Então, pode ser uma meta que talvez não seja a grande meta da tua vida, mas isso tudo vai te ajudar a tu entender como tu funciona e, se tu for persistente contigo mesma, a se manter com uma mente forte, imparável, para tu chegar no teu objetivo até ele acontecer. Então, se planejou aí, eliminou aí as distrações, organizou aí o que se precisa comprar, o que não precisa fazer, rotina, tudo. Qual é o quinto passo, pessoal? Fracionar os resultados. Então, assim, ao invés de eu pensar que eu tenho um livro de 200 páginas para ler, eu posso colocar metas. Eu posso quebrar 5 páginas por dia, 15 minutos por dia.
20 páginas por semana. Identifiquem vocês como vocês vão fracionar essas metas. Muitas vezes, para nossa mente, quando a gente está vivendo na situação que a gente está vivendo, no nosso ponto A, nosso estado atual, e a gente olha para aquilo que a gente quer realizar, o ponto B, ou o que eu quero atingir, às vezes é tão distante a minha realidade atual de onde eu quero chegar, que quando a minha mente olha para o meu objetivo, ela olha e pensa, nossa, é muito difícil eu chegar lá, isso é muito distante para mim. E ela não vai mobilizar energia para que tu saia daqui e vá para lá. Então, o que é importante tu fazer? Fracionar. Ao invés de mirar nessa meta aqui, tu vai mirar qual é o teu primeiro passo. Depois tu vai mirar qual é o teu segundo passo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até tu chegar na grande meta. Então, ao invés de tu acordar e pensar que tu tem que perder os 12 quilos, que tu tem que ler as 200 páginas para tu mostrar que tu é capaz de ler um livro, tu vai pensar que amanhã tu vai acordar para, sei lá, perder 500 gramas, ou pro final da semana tu perder 1 quilo, ou ler o livro, amanhã tu não vai acordar para ler os 200, tu vai acordar para ler 5 páginas, para ler 30 minutos, e aí isso torna-se mais viável para tua mente. Opa, 5 páginas é viável a gente ler. 30 minutos é viável, ou talvez não, 15 minutos seja viável. Então, fracione essas metas para que vocês falem diariamente para a mente de vocês que não é lá, é o próximo degrau. Mesma coisa se a gente vai subir um prédio de 18 andares. Se a gente pensar em 18, talvez para a mente é muito. Mas se eu pensar no primeiro degrau, vai. No segundo, vai. E assim vai indo, entende? Aqui a lógica é a mesma. Pessoal, vão comentando aí alguma coisa, viu, gente? Qual é a experiência de vocês? Se tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo? E, gente, o 6º passo é aprender a comemorar a cada passo da jornada de vocês. Mas também, o que é importante? Eu comemoro a cada passo? Sim. E se não deu certo? Acolhe. E se deu certo? Comemora. Gente, num processo que a gente queira para realizar algo para nós, principalmente as pessoas que estão nesse processo mais destrutivo, de desconexão consigo, quando as coisas começam a não dar certo, é como se elas fossem certificando para elas mesmas assim, não sabia, nada dá certo na minha vida, olha aqui, eu não consigo nem fazer isso. Então, nesse processo, aquilo que não der certo para vocês, a minha sugestão é, não entre em conflito com vocês mesmas, comece a praticar o autoacolhimento, o autocuidado, o autoamor. Não significa que se vocês não estão tendo os resultados que vocês querem, que vocês não são pessoas incapazes. Que vocês são pessoas incapazes. Que vocês são pessoas que nunca vão ter algo na vida. Não. Vocês precisam ter paciência, às vezes, com o processo de vocês e se propor diariamente a se desafiar um pouco mais. Se ontem tu foi infeliz com o resultado que tu teve, tá tudo bem. Vários dias da minha vida eu ainda não sou satisfeita com os resultados que eu tenho. Mas o que eu aprendi e coloquei na minha mente? Que o outro dia é sempre uma oportunidade de eu recomeçar. Que o outro dia eu sempre posso ser melhor do que hoje. Que se hoje eu não conseguir fazer diferente, amanhã é uma outra oportunidade que eu tenho de fazer diferente. A vida, ela não é um destino final que eu preciso chegar. A vida, ela acontece diariamente. Então, diariamente, a gente tem uma oportunidade de viver, fazer diferente e ser a pessoa que a gente quer ser. Só que se a gente entra num conflito interno, se a gente entra num auto-julgamento, de se medir pelos resultados que a gente tem, de não valorizar os pequenos passos da nossa jornada, a gente torna a nossa vida um peso que ela não merece ter. A gente pode aprender com a gente mesmo, com aquilo que não dá certo, com aquilo que dá certo. E eu tenho certeza que quando a gente traz esse aprendizado para as nossas vidas, a jornada ela se torna um pouco mais leve. Quem torna a jornada mais difícil, pesada, desafiadora é a nossa mente. Porque errar, todos erram. Todos nós erramos. E todos nós teremos dias que a gente não vai estar satisfeito com os resultados que a gente teve. Entrar nesse conflito interno só te desgasta na tua jornada. Então aprende a se acolher. Aprende que tá tudo bem se tu não tem os resultados que tu quer ainda. Aprende que tá tudo bem, que amanhã é um dia diferente, amanhã é um novo dia para tu fazer diferente. E aquilo que tá dando certo, tu comemora contigo e segue o baile. Então o 6º passo é esse. Comemore os pequenos passos.
Se deu boa, uhul! E se não deu tão boa, uhul também. Aproveita esse uhul para praticar o auto-amor, o auto-acolhimento, o auto-cuidado. E, pessoal, o 7º passo é seja grata. Desenvolver a tua capacidade de agradecer diariamente vai ser um forte componente importante na tua jornada para tudo que tu quiser na vida. A gratidão, pessoal, ela tem a capacidade de mudar o nosso estado interno. Quando a gente começa a se conectar dentro da gente com a gratidão, aprende a ser grato com aquilo que a gente tem hoje, a gente começa a ter resultados de pessoas mais felizes. Não é eu ser feliz para daí eu me tornar uma pessoa grata. É eu aprender a ser grata com aquilo que eu tenho hoje, para que o universo me devolva outras bênçãos. Entrar numa vibração de reclamação, de que comigo dá tudo errado na vida. É só isso que tu vai ter de volta para ti. Agora, quando tu começa a entender que tá tudo bem as coisas estarem como estão hoje, isso não determina quem eu sou. Tá tudo bem eu ainda não ter os resultados que eu quero ter na minha vida, mas o que eu tenho hoje eu sou feliz. Tá tudo bem amanhã eu ser melhor do que eu sou hoje. E é quando eu aprendo a viver nessa tranquilidade com a minha vida, as coisas vão acontecendo de uma forma mais fluida e mais leve. O desafio é quando a gente entra num sistema aí de reclamar, de vitimismo, a gente começa a tornar tudo de novo muito difícil, tudo muito mais pesado. Então, aprender a exercer na gratidão, nas pequenas coisas que tu tem na tua vida, aquilo que a gente julga como pequeno, mas que na verdade é o essencial, a tua jornada vai ficar mais leve e vai ficar mais gostosa. Então, por exemplo, assim, coloquei aí que eu queria perder essa semana 2 quilos, perdi 1. Tá tudo bem, aprenda a ser grato que teve algo que tu fez essa semana que ou talvez não tenha dado muito certo e tu vai aprender com isso, ou talvez tu aprendeu uma outra coisa sobre ti que tu não sabia. Então, no limite, tudo é teste na nossa vida e tudo nos gera um aprendizado. Só depende da forma que eu estou vendo a minha vida, a lente que eu estou colocando nos meus olhos. Então, quanto mais grato eu aprendo a ser com a minha vida, mais as coisas vão fluir. Mais eu entro no estado de graça, de alinhamento com a força, do que naquele padrão de sofrimento, de dor, que só me afunda e me coloca mais pro fundo do poço. Então, gente, se vocês fizerem isso na vida de vocês, identificarem essa meta, esse objetivo e se proporem a fazer esses passos, e conseguirem, né, ser fiéis a isso, se comprometerem real com isso para a vida de vocês, o que vocês vão trazer de conhecimento e de aplicabilidade para a vida de vocês? Autorresponsabilidade. Esses passos que eu trouxe para vocês são de pessoas que querem essa autorresponsabilidade para si, entender que só depende de vocês para que as coisas aconteçam na vida de vocês. Autocuidado, ali onde eu estava falando, né? Ao invés de entrar em conflito contigo, promove o acolhimento, promove o teu amor, cuida de ti, continua indo em direção aos teus objetivos. E se não der certo, tu continua também. Se dá certo, tu só segue. Persistência, ali a Daisy escreveu, persistência é um passo de cada vez. Perfeito, Daisy. Se manter persistente é dar um passo de cada vez e é fazer tu vencer nessa jornada. A diferença entre aqueles que persistem e aqueles que desistem é que quem persiste é o que vai vencer e quem desiste é aquela pessoa que vai ficar lá num padrão de sofrimento, de vitimização. Então, a persistência vai te ajudar a tu ter a disciplina que tu precisa para chegar nos seus resultados. Aí, tendo a rotina que tu quer, colocando aí em prática as ações que tu quer para o teu dia a dia para chegar aonde tu quer chegar. E outra coisa é desenvolver a tua capacidade de gratidão, de agradecer a tudo que tu tem na tua vida. Então, pessoal, esse é o modelo mental que eu trago nos meus programas aí, no meu programa de atendimento. Eu tenho um programa aí que se chama Liberte a Sua Alma, que eu quero que vocês entendam, né? Que todos nós temos dificuldades e limitações. A diferença que faz é tu começar a ajustar a tua forma de ver a vida de uma forma mais possibilitadora. Isso, quando tu começa a ajustar essa tua lente de contato, a forma de ver a vida, tu vai começar a ter resultados diferentes na tua vida. A jornada vai começar a ser um pouco mais leve. E quando a jornada começa a se tornar mais leve, o teu processo pela tua evolução, pelas tuas realizações, eles se tornam mais
prazerosos também, não se tornam tão limitantes. É como se tu começasse a entender que todos os desafios que estão chegando para ti na tua vida, eles só têm um propósito, que é fazer com que tu se desenvolva, não é para fazer tu sofrer. Então, se hoje tu tá vivendo alguma coisa que tá difícil tu vencer, entenda que é ali que tu tem que se desafiar para vencer. Porque aquilo tá acontecendo para ti, contigo, não é para tu sofrer, é para tu ser maior do que aquilo e mostrar a tua capacidade. E é isso que eu trago, então, é esse modelo mental que eu vou desenvolvendo nas minhas clientes no programa Liberte a Sua Alma. É um programa, pessoal, que eu ajudo as minhas clientes a terem esse alinhamento interno, a fazerem com que elas se reconectem com a essência delas, com quem elas são, com o que é importante para elas, com o que elas vieram fazer aqui, para a partir disso elas fazerem escolhas mais assertivas na vida delas, tendo clareza do porquê que elas fazem o que fazem, dos ganhos que elas têm fazendo o que elas vão fazer, querem fazer. E tudo isso, né, é muito importante para a gente realizar o que a gente quer realizar nas nossas vidas. Quanto mais clareza do que a gente tem, que a gente quer realizar, mais fica, não vou dizer mais tranquila fica essa jornada, mas eu consigo me direcionar melhor, direcionar a minha alma para que as suas necessidades sejam atendidas. E é isso que eu faço no meu programa desse Liberte Sua Alma. Ajuda as mulheres a entenderem quais são as necessidades das suas almas, para elas fazerem escolhas mais assertivas com elas e andarem uma vida muito mais alinhada com quem elas são por essência. E falando aí em Liberte Sua Alma, o que eu quero falar para vocês? Para esse mês eu tô somente com 2 vagas disponíveis. A gente tem aí mais de 15 dias para fechar o mês. Então quem tá assistindo a live, tá curiosa para saber sobre como é esse programa, eu convido vocês a me chamarem ali no WhatsApp, vão ali no link da minha bio, me chamem lá pra gente trocar uma ideia sobre isso. Esse programa aí, pessoal, é para quem quer resgatar o sentido da sua existência. E para quem quer se perceber como um ser imparável, com capacidade de realizar, de sonhar e de aprofundar o autoconhecimento para se libertar das suas próprias limitações e a partir disso construir a sua vida da forma que você deseja. Ansioso para iniciar o nosso processo? Amanhã ainda a Déia já preencheu uma dessas vagas, e tem mais 2 só te esperando, viu? Para que tu saia aí dessa tua inércia e vá construir a vida que tu deseja, mostrando para ti mesmo cada vez mais a tua capacidade de ser a mulher que tu quer ser e que realiza os sonhos que ela quer realizar e viver. Gente, adorei sair na live. Hoje tivemos poucas trocas aqui, mas tivemos. Eu tô super feliz de estar voltando aí. Segunda ainda é um dia bem diferente para mim, bem atípico, porque geralmente era um dia que eu ficava bem mais reclusa, sem me comunicar tanto com as pessoas. Então, vou desenferrujar aqui um pouquinho e voltamos aí na semana que vem, cheia de energia, já preparando um pouco mais a cabeça, né, para me acostumar, que segunda agora eu vou ter essa interação com vocês, mas tudo é um processo, né, pessoal? Um dia é um pouco assim, o próximo vai ser um pouco melhor, e assim a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo e tamo junto aí nessa jornada. Quero agradecer a presença de todas vocês que estiveram aí. Adorei que tivemos aí a participação da Deise, da Déia, da Deusirene, do Hélio, quem mais aqui? A Bruna, foi um prazer, Pati, ter vocês aí, adorei. E nos vemos então na próxima semana, e essa semana eu venho trocando mais informações, mais coisas aí, tanto nos stories, tanto no feed, então fiquem ligados. Quem ainda não tá me seguindo para receber as minhas notificações, aciona lá na minha página do meu Instagram, tem um sininho para que vocês recebam as notificações de quando eu posto conteúdo, para que eu não suma aí da página de vocês. Eu tive recentemente umas clientes me comentando que não estão vendo nada do que eu posto, então acionem lá para que vocês recebam a notificação. Oh, minha linda, que bom te ter aqui, Rai! Já estamos terminando aqui. Acionem lá as notificações para que vocês recebam os meus conteúdos e a gente possa seguir aí conectadas. Tá bom, minhas queridas? Nos vemos aí amanhã nos stories ou aí pelo feed. Gratidão pela presença de todas e até a próxima. Grande beijo!